A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que bom ter você por aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí vendo as parábolas de Jesus e hoje nós gostaríamos de estudar com você a parábola do credor incompassível. Vamos orar antes de iniciarmos essa aula? Pai de amor, nós te damos graças mais uma vez pelo teu cuidado para conosco. Pedimos que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento, Pai, sobre aquilo que nós vamos estudar nessa aula. Que o Senhor abra o nosso coração e que não seja apenas o entendimento no sentido da mente, mas que seja do coração e que transforme a nossa vida e que assim nós possamos, ó Deus, refletir o teu caráter em todo lugar aonde nós estivermos. Nós te rendemos graças e nós te agradecemos por esse momento, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos lá, para a nossa meditação, então, para o nosso estudo sobre essa parábola, nós vamos ler então Mateus 18, do 21 ao 35. Então Mateus 18, do 21 ao 35, eu convido você a acompanhar comigo essa leitura. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhes deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem para a prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Então vamos lá, hoje nós, ao estudarmos essa lição, eu espero que você tenha condições de entender aí o tamanho da responsabilidade que nós, como cristãos, temos em relação ao perdão. E as implicações que nós temos também em negligenciá-lo. O fato é que nós vivemos num mundo de conflitos. Amigos que antes andavam juntos, hoje às vezes se hostilizam como inimigos, por pouca coisa muitas vezes, por ideologia política, por divergência de ideias, por má comunicação. Enfim, pessoas que frequentam muitas vezes a mesma igreja, mas guardam mágoa no coração de outros irmãos que ali também congregam. Como conviver bem em meio a tanta imperfeição? Será que a vida tem que ser realmente essa troca eterna de hostilidades? É para a gente refletir um pouco, né? Essa parábola, ela apresenta para a gente a causa de tantos relacionamentos adoecidos e aponta aqui um caminho alternativo, peculiar, né, a sociedade que nós temos aqui. E para nós vivermos de forma então saudável em um mundo de relacionamento com pessoas imperfeitas e que nem sempre são saudáveis, vamos olhar para essa parábola então com cuidado. Primeiro, do que trata a parábola? Então essa parábola, é claro, né, fala sobre perdão.
E os relacionamentos interpessoais, eles estão sempre sujeitos a contendas, que podem levar a ofensas graves, que levam pessoas a tropeçarem no caminho da santidade, afirma Heinecke. Não há um enigma nessa parábola aqui. O Senhor Jesus, ele mostra aqui de forma clara a extensão da misericórdia do Senhor para com as pessoas, estabelecendo aí uma comparação com a nossa dívida em relação a ele, e ilustra esse fato no que acontece com o primeiro servo da parábola, né? Por outro lado, ele aponta para a dívida entre as pessoas, e que por mais que pareçam graves, são mínimas. Então, essa verdade, ela é ilustrada pelo comportamento do segundo servo da parábola. E com isso, a gente tem alguns ensinamentos aí sobre falta de perdão de um ser humano com o outro. E é muito importante a gente entender e olhar então aqui para essa parábola, sobre o perdão que essa parábola trata, né? Primeiro, a questão do perdão aqui, né? Então a gente vê que o primeiro ponto que a gente aponta aqui, é engraçado, né? Mas enfim. Uma dívida impagável. Então, um funcionário da corte, ele recebe o empréstimo do rei, e possivelmente por falta de responsabilidade, durante muitos anos ele gasta o dinheiro aí sem se preocupar com o dia de prestar conta. Até que essa dívida chega aí a valores astronômicos, né? O texto faz referência aí, talvez na sua tradução fale de talentos, a nossa tradução aqui a gente usou a NVT, ela fala de milhões de moedas, enfim, é muito dinheiro. Então nós precisamos entender o que significa então esses 10 mil talentos. E aí existem algumas divergências dos comentaristas em relação à questão do valor. Mas todos concordam que o número aqui é algo assim inimaginável, assim, é astronômico, coisas que eu e você teríamos que trabalhar assim umas 3, 4 existências para pagar. Seria então muito dinheiro, assim, o equivalente, alguns comentaristas dizem, a 170 toneladas de ouro. É muito ouro. E essa dívida, então, ela é impossível de ser paga, mesmo arrolando tudo que o servo tinha de mais precioso, a sua liberdade, a sua esposa, os seus filhos, os seus bens, nada assim seria suficiente para saldar esse débito, como era o costume no tempo de Jesus. E depois, segundo, é o induto inesperado. Então, assim, o segundo quadro apresenta pra gente o rei que requer o que é de direito, ok? A quitação do débito. Então, ele quer o seu dinheiro de volta, nada mais justo. E assim, de uma forma severa, mas legítima, ele ordena um duro veredito, né? Que se vendesse o servo, a esposa, os filhos, os bens para quitar esse débito, e convenhamos aqui que não seria suficiente ainda. Mas, contudo, assim, algo extraordinário acontece aqui, né? Mediante um pedido de paciência, de clemência que a gente vê aí no versículo 26, o rei perdoa a dívida. E o Senhor, ele é misericordioso, ele faz o que o servo pede, no verso 27, isso tá claro. Então a gente tem aí um ciclo quebrado. A esse ponto da história, né, há uma sequência aí bem dramática, porque agora o quadro, ele se inverte. O servo, que era devedor do seu rei, agora ele é credor de um conservo. E aí os valores são bem menores, mas a dívida é real. Então, logo que ele sai perdoado da sala do rei, ele encontra o seu conservo, então, que devia 100 denários, que é muito inferior aos 10 mil talentos. Então, um denário era o que valia um dia de trabalho, então eram 100 dias de trabalho. Então, a quantia desse servo, ele era, assim, insignificante perto daquele que este tinha com o rei. Então, assim, a quantia, né, a dívida era um valor, assim, muito significante, especialmente quando comparado com o tamanho da dívida do servo, que foi graciosamente perdoado na primeira parte dessa parábola. Então, quando a gente espera que essa misericórdia ela seja continuada, que misericórdia gere misericórdia, acontece algo realmente assim, oposto.
E mesmo quando o conservo ele se humilha, ele cai aos pés do servo, pedindo misericórdia por uma dívida tão pequena, né, recebendo aí a promessa de que pagaria a dívida, dando, né, a promessa que pagaria a dívida, a resposta é cruel, né, é implacável, eu diria, e até estúpida em algum ponto, porque o servo lança esse conservo, então, devedor na prisão até que o débito seja quitado, enfim, até que sua família arrume um jeito e pague para poder livrar ele da prisão. E aí a gente tem uma consequência drástica aqui. No último ato, o rei ele é notificado então pela falta de perdão do perdoado. Naturalmente ele fica irado. E as consequências são graves, né? Tortura, prisão e o pior, a revogação da decisão anterior. Então, antes, né, o rei ordenou que ele fosse vendido. Agora não, ele ordena que ele seja entregue aos verdugos. Então, ele seria agora entregue para os verdugos. E o verdugo na Bíblia é aquele que executa a pena de morte de um condenado. Então, é o carrasco, é aquele algoz, é quem ele maltrata, que aplica os castigos corporais. Então, é muito mais difícil, muito mais sério do que apenas ser vendido. Passava para frente para outra família, enfim, né? Vamos ver agora, então, umas verdades extraídas dessa parábola. No capítulo 18 de Mateus, Jesus está apresentando para a gente, para os discípulos, né, uma nova sociedade, né, uma sociedade com os valores bem diferentes das organizações terrenas. É uma ideia de uma sociedade em que os humildes são maiores, em que o cuidado mútuo é essencial e não a individualidade. O que erre recebe disciplina, mas uma disciplina com misericórdia. E na sequência a gente chega ao versículo 21, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E essa parábola, ela surge exatamente em resposta à pergunta de Pedro. Jesus, ele percebeu uma boa oportunidade de transmitir o ensino fundamental da fé, o perdão. E aí vamos pensar, primeiro, quem pagou a conta? O rei. Todo ser humano tem uma dívida impagável com Deus. Todos nós, orgulho, idolatria, mentira, prostituição, indiferença, né? Se você for daqueles santos que pecam apenas 10 vezes por dia, quantos pecados, né? A gente cometeu durante toda a nossa vida. São inúmeros. E esses pecados nos separam de Deus Pai e nos fazem inimigos dele. O fato é que como pagar a nossa dívida? Como pagar essa dívida? Como ter, então, um relacionamento sem que isso interfira, de fato, nos resultados, né? As nossas obras, elas são insuficientes. A nossa justiça própria, ela é falha. O fato é que eu e você, no final, nós estamos condenados. Por mais que nós possamos tentar fazer. Mas o que tem de maravilhoso em tudo isso é que o Senhor, sendo rico em misericórdia, em amor, em vez dele reagir com vingança, em responder a nós como nós somos, por causa do pecado, ele providenciou o cancelamento dessa dívida. Por meio da morte do seu único filho, Jesus Cristo, na cruz. E assim ele nos religou e ele nos deu vida, vida nova, vida eterna. E quando ele olha para nós, não vê mais o nosso pecado, mas vê o seu filho, vê a justificação que existe em nós por causa disso. Então, uma dívida insolúvel foi quitada na cruz, foi paga com sangue. E que boa notícia, que boa nova. E se você olhar para essa parábola, tem algumas semelhanças, né? Foi assim que o rei da parábola fez com o seu servo. Ele cancelou uma dívida impagável. Foi isso que o Senhor fez por nós. E essa parábola, ela reflete para nós uma verdade bem conhecida. O que nós fazemos com o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus. E esse é o ponto. Por isso que é 70 vezes 7, a matemática do perdão. 70 vezes 7, 490, foi o que Jesus respondeu quando Pedro perguntou, né, quantas vezes ele deveria perdoar.
E a regra entre os judeus era perdoar 3 vezes. Pedro, ele ainda aplicou 7, né? E Jesus 490. Mas o fato é que esse número representa tão somente o que Jesus quis dizer, que a medida de perdão não tem limite. Não tem limite. Dificilmente alguém ofenderia o próximo com a mesma ofensa 7 vezes no mesmo dia. Mas Jesus está dizendo que isso acontece e pode acontecer até 490 vezes no mesmo dia e que deveria ser perdoado. Jesus, ele não estabeleceu aqui nenhum pré-requisito para o perdão. Se a pessoa mudar de vida, se tiver tudo certo, se ela mudar o comportamento, se for legal. Não. Por isso que o perdão é uma característica do convertido. Não é algo inerente à personalidade humana. Nem eu nem você, pela nossa natureza humana, somos capazes de perdoar. A nossa tendência é a vingança. E como diria já o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas brincadeiras à parte, o fato é que, se nós somos crentes de verdade, sim, se nós somos transformados por Cristo, o perdão faz parte da nossa identidade. Precisa realmente surgir de dentro. Por quê? Porque nós olhamos para o perdão que recebemos, para a dívida impagável que tínhamos com Deus. E quando nós olhamos, então, pode ser o pior de tudo que uma pessoa pode fazer contra nós, contra os nossos queridos, ainda é pouco perto do que Cristo fez por nós. Sim, inclusive as coisas mais horrendas que você possa imaginar. O credor incompassivo, ele agiu aqui sem levar em conta quanto ele foi perdoado. Ele não parou para refletir nisso. Ele foi exigente com aquele que devia para ele uma quantidade muito pequena. E nós, seres humanos, nós normalmente costumamos ser muito justos com os outros e muito complacentes com nós mesmos. A nossa justiça é deturpada. E aí, olhando para essa parábola, né, a gente pensa aí nos verdugos, a companhia, então, para quem não perdoa, mas o fato é que perdão requer perdão. Percebe aqui que da parte do rei, teve então ele teve uma forte disposição em perdoar quando a ofensa foi a ele. E o servo que devia altos valores, isso foi perdoado, mas na falta de perdão com o seu conservo, não houve clemência. Então, a maldade do servo foi inversamente proporcional à bondade do rei. Chaplin destaca que o rei pôde compreender e perdoar a ignorância, a desonestidade, as fraquezas, mas não a injustiça, a desumanidade, a crueldade e a ingratidão daquele servo. Por isso que o rei coloca ele na companhia dos verdugos, que eram mais do que carcereiros mal educados, como a gente já falou aqui, né? Eram os carrascos. Então o termo grego se refere aqui àqueles que eram encarregados de atormentar a pessoa pela tortura. Então, quem é pai sabe que um insulto, por exemplo, ao seu filho, à sua filha, parece ser uma agressão maior para si, né? Para quem é o pai, para quem é a mãe. E parece que foi o sentimento do rei dessa parábola. E Jesus afirma, assim também meu Pai Celeste vos fará. Aqui a gente se depara com um aparente problema hermenêutico. Estaria o perdão divino, então, condicionado ao perdão humano? Porque afinal o rei perdoa, mas depois volta atrás pelo fato da pessoa não ter perdoado o outro. O fato é que Jesus aqui ele se refere à ruína de alguém que foi salvo ou de algum tipo de purgatório. É meio estranho, né? Nessa parábola, Jesus ele não está tratando aqui do juízo final, de uma condenação eterna, tampouco da segurança do crente. É importante a gente olhar isso. A gente não pode ter a ilusão de que ignorando o Senhor, suas palavras, seus mandamentos, a gente pode sair ileso, sem padecer das consequências dessa negligência. Então, aqui não é um resultado final. Aqui nós estamos falando da vida, do cotidiano, do dia a dia. Então, o termo perdão, ele é de uso frequente na nossa língua. Mas quantas vezes nós já paramos para pensar o que realmente significa o perdão?
né? Algumas pessoas vão dizer, quem perdoa esquece. Não, quem perdoa não esquece. Perdoar é não sentir a dor novamente, mas a cicatriz fica lá. Enfim, existem inúmeros significados. A gente já procura pensar no que de fato acontece quando nós perdoamos e quando não perdoamos. Você já parou para pensar nisso? Né? Porque a essência do perdão é o doar-se. Então, o perdão, de certa forma, aparentemente, você perde alguma coisa quando perdoa. Sim, você perde a razão, você perde, às vezes, a capacidade de se gabar daquela situação. Eu estava certo, se eu perdoei, não. E tem muito a ver com isso mesmo. É o dar-se, é o submeter-se, ao colocar-se debaixo, né, do outro. E isso nós temos em uma infinita dificuldade. Mas o perdão é isso. O perdão é abrir mão da razão, em detrimento do relacionamento, em detrimento do outro. Você pode me falar assim, Gisele, mas e a pessoa? Porque às vezes a pessoa abusa. Né? Mas nós vamos tratar o outro como ele merece ser tratado, porque é isso que a sociedade diz que nós devemos fazer. Ou nós vamos tratar o outro como nós somos. E nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos remidos, transformados, lavados. Então, na verdade, a ofensa do outro, ela não pode me atingir porque eu sou nova criatura. Ela atinge o meu ego. Porque a pessoa me traiu. A traição, na verdade, ele atinge o meu ego de fidelidade, as minhas concepções, as minhas razões. Mas em Cristo Jesus, isso já foi colocado na cruz. Então, é um relacionamento bem complicado, mas o fato é que não adianta eu falar para você o que é o que não é perdão. Você pode pesquisar, você pode ler muito sobre isso, mas você só vai entender isso de fato quando você precisar perdoar alguém. E quando essa ofensa for muito grande para você, o suficiente para você entrar em conflito e você começar a refletir quão grande foi a sua dívida diante de Deus e Ele a perdoou. E quão grande é a dívida, ou pequena, de fato, né, do outro em relação a você e você é incapaz de perdoar. Fica aí a reflexão. E aí eu gostaria de concluir essa aula, né? Gosto de jogar aí a dúvida, você fica aí pensando, né? E se você, legal, Gisele, aí você me deixa aí, né? Mas é justamente isso, a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar, ela precisa transformar quem nós somos. E o fato é que a comunidade messiânica aqui, ela é primeiramente, acima de tudo, a comunidade dos remidos, dos perdoados, daqueles que tinham uma dívida gigantesca. Nós devemos a nossa existência como filhos e filhas de Deus ao perdão. Então, é somente isso no sentido de é muito o que Jesus veio fazer. Ele veio nos perdoar. Então, impõe-se a cada um de nós, como membros da igreja, como membros da comunidade de fé, o supremo dever de estar sempre consciente e nunca se cansar de perdoar o mal que qualquer pessoa possa nos fazer, dentro e fora da igreja. Uma vez que se a gente abandonar a disposição para perdoar, a gente perde a razão também de ser comunidade cristã. Porque o perdão ele está embasado em tudo que Cristo fez por nós. E quando ele ressuscita, ele fecha com chave de ouro que o perdão foi finalizado, que nele nós podemos ter esperança. Como afirma C.S. Lewis, todos dizem que perdoar é uma ideia agradável, até terem algo para perdoar. Então, funciona assim. A gente só consegue entender e executar o perdão quando nós somos perdoados e quando nós precisamos perdoar. E a palavra nos diz, em Colossenses 3,13, que suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Que Deus nos capacite a perdoar, a executar o perdão, que Ele possa realmente tornar o nosso coração tão parecido com o dele, que isso não seja pesado e nem penoso para nós. E que se você é aquele que fere alguém,
né? Através dos seus atos, através da sua vida, enfim. Que Deus seja misericordioso contigo e que você possa deixar de fazer isso, por que não? Né? Mudar de vida. Que a Bíblia diz que aquele que rouba deixa de roubar, aquele que minta deixa de mentir, aquele que trai deixa de trair. Então existe uma mudança, uma transformação de mente. A nós cabe perdoar, que você possa ser capaz de perdoar. Que Deus fortaleça você. E que você hoje possa planejar o seu domingo aí para estar, né, conosco às 19h30 na Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, participando do culto de adoração ao Senhor. Você que nos acompanha, que é de São Carlos, todo domingo às 10h15 da manhã, a gente teve uma alteração de 15 minutinhos na nosso início da nossa celebração por causa da escola bíblica, para ter um tempo aí para organizar as coisas com calma. Então, todo domingo, 10h15 da manhã, na Avenida São Carlos, 2495, eu espero por você. Que Deus abençoe o seu domingo e que a sua semana seja abençoada, fortalecida, iluminada e cheia do perdão do nosso Deus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.